Bom, boa tarde, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade à aula de homeostase. Então, primeiro nós vamos relembrar o que nós falamos inicialmente. Então, inicialmente, nós definimos homeostase como manter constante as condições do meio interno. E nós definimos que meio interno seria o meio onde residem todas as nossas células. Em termos fisiológicos, o meio onde residem as nossas células nós chamamos de compartimento extracelular, leque ou lesse, que é subdividido em duas porções. O líquido intersticial, aquele líquido que está entre as células de um tecido, e o componente ou a parte líquida do nosso sangue, que é o plasma. Então, tudo isso é meio extracelular. As condições desse meio que precisam ser mantidas constantes, porque é esse meio que está em contínuo troca de nutrientes, de elementos, de metabólitos com o espaço dentro das nossas células, que nós chamamos de líquido intracelular. A homeostase, ela se dá na manutenção de uma série de variáveis desse meio que cerca as nossas células. E aí, no final do primeiro vídeo, eu tinha dito para vocês que entre os diferentes tipos de variáveis, as mais frequentes que devem ser mantidas dentro de uma faixa estreita são volume, osmolaridade, pH, temperatura, nutrientes, gases, etc. Nós vamos agora dar alguns exemplos de homeostase, quer dizer, como é que essas variáveis podem ser reguladas dentro do nosso organismo, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo nosso primeiro exemplo de quais são essas condições que precisam ser mantidas, que é o volume, né? Então, como todos nós sabemos, as nossas células, nosso organismo como um todo, é constituído de uma parte líquida que compõe a maior parte da nossa massa corpórea total, né? E que é representado por um líquido central, que é a água, né? Embora algumas reações fisiológicas elas podem liberar água, né? O nosso volume de água ele precisa ser mantido a custas de processos fisiológicos, porque nós não temos nenhum órgão que efetivamente faça água, né? Devido à importância da água para a nossa fisiologia, nós precisamos adquirir água. Então, o primeiro evento que deve acontecer para a homeostase e manutenção do nosso volume de água é a ingestão de água. Então, a ingestão de água é um evento central, porque ela vai trazer para dentro do organismo o volume de água necessário para manter a homeostase hídrica, né? Porque ao longo do dia nós estamos constantemente perdendo água. Nós perdemos água na urina, nós perdemos água nas vias respiratórias, nós perdemos água pela sudorese, né? E todas essas reações de perda de água precisam ser equilibradas com uma reposição, né? Para que nós estejamos em equilíbrio, em homeostase hídrica. Nesse sentido, então, o processo começa com uma atitude que é comportamental, porque eu preciso ingerir água. Depois dessa água ser ingerida, ela vai passar, né, através do sistema digestório e será absorvida, que significa, então, a passagem da luz do trato gastrointestinal para o nosso sangue, né? Misturando-se com o componente extracelular, plasma, e depois intercambiando com o componente intersticial e finalmente com as nossas células, né? Quando a gente tem um excesso dessa água por algum motivo, porque a gente fez uma ingestão excessiva de líquidos, né? Ou porque a gente consumiu bebidas que possuem muito líquido, a gente adiciona um volume além da nossa capacidade ao sistema hídrico. O que acontece então? Entra em jogo um novo elemento fisiológico, que é o sistema renal. O sistema renal consegue retirar, digamos assim, esse excesso de líquido, direcionando ele para a nossa urina, e através da urina, então, nós excretamos o excesso de água. Essas atividades entre adquirir água, distribuí-la dentro do organismo e finalmente excretar o seu excesso, vão ser essenciais para a manutenção do nosso volume. Este volume não é só importante para as reações biológicas, para a manutenção do funcionamento celular como um todo,
Mas ele também determina uma força importante dentro do nosso sistema fisiológico, que é a pressão, a chamada pressão arterial, que em palavras simples significa a força com que a parte líquida do seu sangue pressiona ou bate na parede dos seus vasos, em especial as suas artérias. Então, um outro componente interno, que é a nossa pressão arterial, precisa ser mantida. E um importante elemento da manutenção dessa pressão arterial é o nosso volume. E um importante ajuste desse volume vai depender da nossa ingestão de água e do equilíbrio da quantidade de água que deve permanecer e que deve ser eliminada através do sistema renal. Por isso, o sistema renal é importante na regulação da pressão arterial, conforme vocês vão aprender lá em cardiovascular e no próprio renal. Então, aqui temos um exemplo de homeostase. Vou pegar um outro exemplo. As nossas células, para realizar as funções que elas precisam executar, elas consomem energia. É um processo bioquímico. E, para isso, elas precisam constantemente manter a produção de uma importante substância que dá energia para a célula, que é o ATP, a adenosina trifosfato. O ATP é produzido em grande quantidade numa organela no interior das nossas células, chamada mitocôndria. E para esta produção acontecer de uma maneira significativa, em termos quantitativos, para nós produzirmos ATP o suficiente para a demanda celular, é preciso que lá na mitocôndria existe o oxigênio, né? Ele vai fazer parte dessa cadeia de produção de ATP, que bioquimicamente nós chamamos de fosforilação oxidativa, tá? Porque ela no final das contas vai oxidar o oxigênio. Resultado, nós precisamos de oxigênio para produzir ATP, que mantém o funcionamento de todas as células. Esse oxigênio também precisa ser obtido do meio que nos cerca, né? Do ambiente. E para isso nós temos um sistema fisiológico dedicado a essa tarefa, que é o nosso sistema respiratório. Então, o nosso sistema respiratório vai promover, né, eventos que vão ser necessários à entrada de ar da atmosfera para o interior dos nossos pulmões. Lá nos nossos pulmões, esse ar que a gente traz novo tem uma quantidade importante de oxigênio. Esse oxigênio passa para as nossas células sanguíneas, passa para o componente líquido do nosso sangue e vai ser carreado através do sistema cardiovascular para todas as células, para que todas elas tenham oxigênio e lá nas suas mitocôndrias possam manter a produção constante de ATP. Essa mesma reação que induz a produção do ATP e que precisa do oxigênio, ela gera um produto chamado gás carbônico, CO2. Esse gás carbônico, ele não pode se acumular em grande quantidade no nosso organismo, em especial porque o acúmulo dele gera um desequilíbrio para o meio interno, que seria a alteração do pH. Um excesso de CO2 acidifica o meio interno, né? Então deixa o pH muito baixo. Por quê? Porque o CO2 reage com água, formando o ácido carbônico, que depois se dissocia em íons de hidrogênio e bicarbonato. E é esse íon hidrogênio, quando livre, que altera o pH. É também tarefa desse sistema respiratório, além de trazer o oxigênio, recolher esse CO2 e eliminá-lo durante a expiração, né? Respiratório junto com renal vão balancear também as concentrações livres de íons de hidrogênio e assim vão equilibrar o nosso pH. Percebam que nesses exemplos que eu estou dando da homeostase, a homeostase ela se dá na integração dos diferentes sistemas. Então, para que eu tenha homeostase, não basta eu ter um sistema respiratório funcionando, não basta eu ter um sistema renal ou um sistema cardiovascular. É preciso que todos os sistemas fisiológicos estejam na plenitude das suas funções. Então, a homeostase se dá na integração das funções fisiológicas. E para isso nós vamos precisar sistema nervoso, sistema endócrino, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema renal, sistema reprodutor e sistema digestório.
Então, todos eles trabalham para a homeostase. Algumas tarefas são mais específicas de algum sistema, mas a função homeostase se dá na integração de todos os sistemas funcionando adequadamente e em conjunto. Finalmente, para nós encerrarmos o tema homeostase, nós precisamos definir um conceito bem importante que ocorre durante a homeostase. Um termo chamado feedback, né? Feedback é um termo em inglês e se nós fôssemos fazer uma tradução, digamos assim, para a nossa língua, o português, nós diríamos que é uma retroalimentação. E existe esse feedback positivo e existe o feedback negativo. Por que estou falando em feedback dentro de homeostase? Porque é preciso que nós tenhamos a noção de como que o organismo consegue perceber alterações da homeostase. Então, assim, se eu pegar aquele conjunto de variáveis, o volume, a osmolaridade, a pressão, os nutrientes, os gases, eu vou perceber que todos eles têm uma faixa. E essa faixa nós chamamos da faixa da normalidade. Então, como eu sei que o indivíduo não está na normalidade? Quando ele sai daquelas faixas de valores para aquelas determinadas variáveis, né? Nesse sentido, como é que o organismo percebe que houve um rompimento da homeostase e o que ele faz quando ele identifica isso para corrigir, né? Isso é importante porque manter a homeostase constante não é estar num estado estático constante. Homeostase não implica em estar parado, em estar estável, né? Homeostase é algo que se dá em tempo integral com flutuações que são naturais. Ora as variáveis sobem, ora as variáveis descem, mas o organismo em homeostase é capaz de identificar essas flutuações ou para mais ou para menos e fazer com que as variáveis retornem a uma faixa de normalidade. Para isso é necessário esse mecanismo, um mecanismo que trabalha para isso dentro da homeostase é esse feedback ou a retroalimentação. Grande parte dos feedbacks, eles são dentro da fisiologia humana, eles são feedbacks do tipo negativo. O que significa isso? Um determinado elemento que é regulado, ele autorregula a sua própria via, de forma a fazer um controle negativo do seu próprio produto, digamos assim. Vou dar um exemplo de feedback negativo. Vamos supor que você precise produzir um hormônio. Vou pegar um exemplo bem básico. Nós temos na região anterior do pescoço uma glândula que se chama tireoide. Ali na tireoide nós produzimos dois hormônios, o T3 e o T4, que provavelmente vocês vão estar aprendendo em maiores detalhes quando falarem em sistema endócrino, tá? Acontece que esta glândula tireoide, ela normalmente produz e estoca esses hormônios. E ela espera um momento apropriado para que esses hormônios sejam então liberados, né? E possam exercer no organismo o seu efeito biológico. Uma das situações que é necessário, digamos assim, a produção desse hormônio T3 e T4 é em situações de frio. Por quê? Porque durante o frio eu preciso aquecer o meu meio interno e eu posso fazer isso liberando T3 e T4 porque eles geram calor, certo? Como é que a glândula sabe que ela precisa produzir T3 e T4 para que haja esse efeito de produção de calor no organismo? Então, nessas condições existe um eixo de regulação, ou seja, vão existir células dentro do nosso corpo que vão identificar a flutuação de temperatura, né? Em especial, existem células no nosso encéfalo, né? Concentradas numa região importante do nosso encéfalo, que eu posso eventualmente falar para vocês mais adiante, que é o hipotálamo, né? Essas células, então, vão receber essa informação de que é necessário
produzir, né, liberar T3 e T4 e vão ativar um eixo que a gente chama de hipotálamo. Abaixo do hipotálamo uma glândula importante, que é a hipófise, e a glândula alvo, que no caso será a tireoide. Nesse exemplo, o hipotálamo vai dar um sinal para a glândula hipófise, que está abaixo dele. A glândula hipófise vai dar um sinal estimulatório para a glândula tireoide. E a glândula tireoide, então, vai entender que é necessário liberar T3 e T4. Esses hormônios vão sair no nosso sangue, vão fazer os seus efeitos biológicos. E como é que eu paro isso? Como é que eu sei que os efeitos biológicos aconteceram? Quando é necessário interromper esse ciclo, os próprios hormônios da tireoide vão retornar, né, no seu próprio eixo, ou seja, no hipotálamo, na hipófise, e vão dar um sinal inibitório, dizendo assim: chega, não é mais necessário a produção e a liberação de T3 e T4. Então, o produto dessa via, que é o T3 e T4, se autorregulou negativamente. Ele deu um sinal para a própria via que é preciso diminuir. Isso a gente chama de feedback negativo. Então, a maior parte dos eventos homeostáticos se autorregulam por feedbacks negativos. Então, o produto, o resultado daquilo que acontece, é capaz de retornar à sua via e dar um sinal inibitório, né, na própria via, diminuindo a sua própria secreção, o seu próprio efeito, certo? Existem feedbacks positivos na fisiologia? Sim, são mais raros, mas existem, e eu vou dar um exemplo clássico, que também tem a ver com hormônios, tá? Então, vamos lá. Durante o trabalho de parto, os bebês normalmente encaixam a sua cabeça na porção mais estreita do útero. Isso dilata a parede uterina e gera um sinal, que a gente chama de um sinal aferente, que vai sair do útero e vai ir até o sistema nervoso central, avisando: olha, o bebê está pronto para nascer. Para auxiliar, né, o trabalho de parto, quando o sistema nervoso identificar esse sinal, ele vai produzir um hormônio, né, que também será liberado pela glândula hipófise, que é a ocitocina. A ocitocina sai da glândula hipófise, vai até a região uterina e estimula contrações da parede uterina, que forçam o feto a encaixar mais na parte estreita do útero, dilatando ainda mais o órgão, gerando um novo sinal que estimula ainda mais a produção de ocitocina. Então, eu estou tendo um produto que gera um efeito que estimula a sua própria produção. E eu chamo isso de feedback positivo. Nesse caso, isso vai acontecer até que as contrações uterinas sejam suficientes para que haja, então, junto com outros fatores, é claro, o nascimento, através, né, do parto normal, natural, desse bebê, né? Então, feedbacks ou retroalimentações, positivas ou negativas, são mecanismos pelos quais os nossos sistemas conseguem identificar flutuações de variáveis, acionar mecanismos de controle e corrigir essas respostas para que elas não extrapolem as necessidades biológicas. Finalmente, percebam que nos meus exemplos de feedback, eu falei normalmente de sistema nervoso e de endócrino, porque fisiologicamente, de fato, os dois grandes sistemas responsáveis por gerenciar, digamos assim, os demais sistemas, são esses sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino. Tá? Esses sistemas, eles chegam a todas as células de todos os demais sistemas e conseguem perceber flutuações nesses locais e comandar ações de respostas que esses locais eventualmente podem fazer. Então, são sistema nervoso e sistema endócrino, dois grandes, importantes sistemas, digamos assim, gerenciadores de toda essa resposta de homeostase. Tá? Então, nessas primeiras aulas, nós abordamos
um tema central da fisiologia. Ele acompanha a fisiologia, esteja você em cardiovascular, em renal, em respiratório, em gastro, em reprodutor, em endócrino ou sistema nervoso, você estará falando de homeostase, porque estará compreendendo ações que visam preservar e manter constantes as condições do meio interno, pensando que o meio interno precisa ter elementos que propiciem a célula crescer, se dividir, fazer reparo, realizar suas tarefas, e que isso é importante para que as células possam executar bem o seu papel dentro de cada tecido, para que cada sistema possa executar bem a sua tarefa dentro do seu objetivo primário, e o conjunto dessas ações resulta num estado de saúde para o indivíduo. Por isso é importante compreender homeostase e processos fisiológicos. Na nossa próxima aula eu pretendo trabalhar com vocês diferenças entre o meio interno, o LICE, e o meio externo, ou LESE, para que nós possamos adentrar num ponto importante de sistema nervoso, né? Que é um sistema que eu vou trabalhar inicialmente com vocês. Então, para nós entendermos o funcionamento de um dos grandes sistemas homeostáticos, nós precisamos começar a compreender a função celular desse sistema, que são os neurônios. E aí nós vamos precisar partir de pontos básicos, diferenças entre o que está dentro e o que está fora da célula. Então, até a próxima aula.